E qual é o jeito certo, então? Já falei tanto aqui, né? O jeito certo é exatamente esse. Conhecer os fundamentos, conhecer as farinhas, saber que a farinha de linhaça, ela agrega liga para a massa, só que ela agrega também maciez, agrega umidade, ela pode ser utilizada na substituição dos ovos. Então, uma farinha agrega uma função principal, mas ela contribui de diversas outras maneiras para o benefício da ou não, né? A farinha de coco, por exemplo. A farinha de coco é uma farinha cheia de fibra, rica em fibras, né? A inulina, que é uma fibra solúvel. E ela absorve muito os líquidos da receita, porque ela é uma massa, uma farinha seca. Se eu coloco, por exemplo, eu vou fazer um mix. Vamos supor aqui. Um mix de farinha de arroz integral e farinha de coco. Duas farinhas só dentro do mix. Eu tenho aqui uma farinha de estrutura e uma farinha proteica, né? Porque a farinha de coco é uma farinha proteica. Só que eu não tenho liga na massa, eu não tenho farinha de maciez e leveza. E para eu conseguir fazer um pão que fique perfeito, eu tenho que ter pelo menos as 3 funções principais. E de onde é que eu tirei que são essas as 3 principais funções? Da farinha de trigo. A gente, quando vai substituir o glúten, a farinha de trigo, a gente tem que ver o que a farinha de trigo traz para as receitas. E do mesmo jeito para qualquer substituição. Se você quer substituir a farinha de arroz, você tem que saber para que serve a farinha de arroz, porque senão você vai trocar por uma farinha de amêndoas e seu bolo, seu pão vão desandar. Então você precisa conhecer a farinha que você está usando e qual você vai usar para substituir, para que você consiga fazer uma substituição consciente e que vá funcionar sem alterar muito o resultado final. É muito importante isso. Bom, gente, então é assim que você vai fazer os seus pães perfeitos sem glúten. Conhecendo, conhecimento. Isso você adquire uma vez e vale para todas. Você não vai aprender a função do açúcar no pão o pão caseiro, pão de forma. Vai aprender a função do açúcar no bolo de chocolate. Não é. São as mesmas funções. Elas possuem os ingredientes possuem as mesmas funções, independente das receitas que eles estão inseridos. O que a gente tem que fazer é balancear esses ingredientes, usar um ou outro a depender do objetivo que a gente busca com determinada receita.